João, o apóstolo do amor, a vida e a história do discípulo amado. João, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, é uma das figuras mais fascinantes e influentes do Novo Testamento. Sua vida foi marcada por transformação, dedicação e uma profunda compreensão do amor divino. Conhecido como o discípulo amado, João teve uma trajetória impressionante, desde sua juventude como pescador até sua velhice como autor inspirado de importantes livros bíblicos. Neste vídeo, vamos explorar toda a sua jornada, com riqueza de detalhes, para entendermos a profundidade de sua missão e legado. O exílio e as visões em Patmos, o apóstolo que viu o fim dos tempos. No crepúsculo de sua vida, quando seus cabelos já estavam brancos e suas mãos tremiam com o peso dos anos, João foi arrancado de seu ministério em Éfeso e lançado nas sômbrias solidões de Patmos, uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, usada pelos romanos como colônia penal. A tradição afirma que isso ocorreu durante o cruel reinado do imperador Domiciano, 96 d.C., que desencadeou uma das mais violentas perseguições contra os cristãos. O preço da fidelidade. O exílio do discípulo amado condenado por se recusar a negar seu Senhor. João foi enviado a Patmos como prisioneiro, condenado a trabalhos forçados nas minas da ilha. Enquanto martelos ecoavam nas pedras e o sal do mar queimava suas feridas, o último apóstolo vivo contemplava o horizonte, sem saber que Deus o levaria às mais altas revelações da história da redenção. Longe das igrejas que pastoreava, sem livros ou companhia humana, João tinha apenas o Espírito Santo como consolador, até que num dia de repouso, os céus se abriram, a revelação do Filho do Homem. De repente, uma voz como de trombeta ecoou. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Ao se virar, João viu Cristo glorificado, não mais o humilde rabi da Galileia, mas o Senhor da história. Seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a bronze reluzente, sua voz como o estrondo de muitas águas. De sua boca saía uma espada afiada. Era a mesma voz que um dia lhe dissera: "Sigam-me", agora declarando: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos." As grandes visões do Apocalipse, o trono celestial e a adoração ao Cordeiro. João foi arrebatado ao céu, onde viu Deus Pai assentado num trono cercado por um arco-íris. 24 anciãos e 4 seres viventes o adoravam continuamente. Quando um pergaminho selado com 7 selos foi apresentado, apenas o Cordeiro Cristo foi digno de abri-lo, provocando uma explosão de louvor em todo o universo. O julgamento, selos, trombetas e taças. À medida que os selos eram abertos, João testemunhou. Os 4 cavaleiros, conquista, guerra, fome e morte. As almas dos mártires clamando por justiça. Sinais cósmicos e cataclismos. As 7 trombetas trouxeram pragas parciais, enquanto as 7 taças derramaram a ira final de Deus sobre a terra rebelde. A batalha final. João viu Cristo retornar como Rei dos Reis, liderando os exércitos celestiais contra a besta e o falso profeta. O dragão Satanás foi preso por 1000 anos e depois derrotado para sempre, lançado no lago de fogo. A Nova Jerusalém. A visão mais gloriosa, uma cidade de ouro puro, onde Deus habita com os homens. Nela, nenhuma lágrima, dor ou morte. O rio da água da vida fluindo do trono, a árvore da vida, curadora das nações, e a promessa final: certamente venho sem demora. O legado do vidente de Patmos. Quando Domiciano morreu, 96 d.C., João foi liberto e voltou a Éfeso, levando consigo o manuscrito mais explosivo da história, o Apocalipse. Até seu último suspiro, ele testemunhou o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos. As nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O
pescador que se tornou teólogo, o filho do trovão que se tornou apóstolo do amor. O prisioneiro que se tornou profeta João viu o fim desde o começo, porque permaneceu no amor daquele que é o Alfa e o Ômega. A tentativa de execução e o milagre do azeite quente, quando as chamas não podem calar o testemunho. No auge da perseguição dominicana contra os cristãos, por volta do ano 95 depois de Cristo, o idoso apóstolo João foi arrastado de Éfeso até Roma para enfrentar o próprio imperador Domiciano. O velho discípulo, último sobrevivente dos 12, tornara-se um problema para o império. Suas pregações inflamavam multidões, suas cartas circulavam pelas províncias e seu testemunho ocular sobre Cristo ameaçava a autoridade de Roma. O julgamento perante o imperador. Quando João foi levado à presença de Domiciano no Fórum Romano, o tirano esperava ver um homem quebrantado. Em vez disso, encontrou um ancião de cabelos brancos cujos olhos ainda ardiam com o mesmo fogo que o fizera ser chamado de Filho do Trovão. Domiciano exigiu: renuncia a esse Cristo crucificado e jura lealdade a Roma. João respondeu: por 86 anos o tenho servido e ele nunca me fez mal. Como posso negar meu rei, que me amou e a si mesmo se entregou por mim? O caldeirão da morte. O azeite fervente. Furioso com a resistência do apóstolo, Domiciano ordenou um espetáculo de horror no Coliseu, ou, segundo algumas tradições, no local chamado Porta Latina. Um gigantesco caldeirão de bronze foi enchido com azeite e levado ao ponto de ebulição. Os carrascos despiram João diante da multidão. Os espectadores aguardavam o cheiro de carne queimada. Os cristãos presentes oravam em lágrimas. Quando João foi mergulhado no líquido escaldante, algo sobrenatural aconteceu. Em vez de gritos de agonia, ouviam-se cânticos de louvor. O azeite que deveria consumir sua carne tornou-se como água fresca, segundo o relato de Tertuliano. O milagre que abalou Roma. Depois de longo tempo na caldeira, João foi retirado sem uma única queimadura. Os sacerdotes pagãos recuaram aterrorizados. Os soldados romanos cruzaram-se em supersticioso temor. Até mesmo Domiciano, conhecido por sua crueldade, pareceu perturbado. O milagre foi tão impressionante que, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, muitos espectadores se converteram naquele momento. Contudo, o imperador, endurecido, declarou: se nem o fogo pode matá-lo, que seja condenado ao esquecimento, que ele apodreça numa ilha distante. Do caldeirão ao exílio, o caminho para Patmos. Assim, João, agora um homem marcado pelo poder divino, foi enviado para a ilha-prisão de Patmos. Mas o que Domiciano planejou como punição, Deus transformou em portal de revelação. No azeite quente, João provou a proteção de Cristo. Em Patmos, conheceria a glória de Cristo. Este episódio, registrado por antigos escritores como Jerônimo e Tertuliano, tornou-se um marco na história da igreja primitiva. Mostrava que o martírio é honra, mas às vezes Deus escolhe preservar seus servos para maior obra. Nenhum poder humano pode silenciar o Evangelho. Até os planos dos tiranos servem aos propósitos divinos. O mesmo João que sobreviveu ao azeite fervente seria o único apóstolo a morrer de morte natural, mas não antes de escrever o mais explosivo livro da Bíblia, o Apocalipse, onde testemunharia que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Enquanto as chamas do caldeirão romano se apagaram há séculos, as palavras do discípulo que elas não puderam silenciar ainda ecoam pela história. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Os escritos e o legado de João. A voz do discípulo que ecoou na eternidade. Entre os apóstolos, João ocupa um lugar singular, não apenas por sua longevidade,
mas por ter deixado um legado teológico que moldou os fundamentos da fé cristã. Seus escritos, nascidos de décadas de intimidade com Cristo e de profunda reflexão espiritual, formam um pilar essencial do Novo Testamento, revelando progressivamente o mistério do Verbo encarnado, o Evangelho do amor eterno. Uma obra sem igual enquanto Mateus, Marcos e Lucas apresentam os fatos históricos da vida de Jesus. O Evangelho de João em Éfeso mergulha nas profundezas da identidade divina de Cristo. Prólogo cósmico revela Jesus como o Logos eterno, presente desde a criação. Eu sou. Declarações messiânicas que ecoam. Discursos íntimos. O diálogo com Nicodemos, João 3, e a mulher samaritana, João 4, milagre, signo, curas e prodígios que apontam para realidades espirituais. O propósito do Evangelho é claro: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui, o pescador idoso, décadas após a ascensão, ainda proclama com fogo juvenil a divindade daquele que um dia reclinara sobre seu peito. As Epístolas do Amor, cartas de um pai espiritual. No crepúsculo do século, João escreveu 3 cartas que funcionam como 1º João, um tratado contra o gnosticismo, enfatizando a encarnação real de Cristo. O amor como marca do verdadeiro crente, a certeza da salvação. 2º João, alerta contra falsos mestres, com ênfase na verdade que permanece em nós. 3º João, orientação pastoral sobre a hospitalidade aos obreiros. Seu refrão constante: amados, amemo-nos uns aos outros, não era mera repetição senil, mas o resumo de toda uma vida transformada pelo amor de Cristo. O Apocalipse, a sinfonia profética. Exilado em Patmos, o último apóstolo vivo recebeu visões que sintetizam o Cristo glorificado. As cartas às 7 igrejas, diagnósticos precisos da condição espiritual. O julgamento divino, selos, trombetas, taças. A consumação dos séculos, Nova Jerusalém, onde Deus enxugará toda lágrima. Este livro, longe de ser apenas profecia futurista, era uma mensagem urgente para a igreja sob perseguição e continua sendo o farol da esperança cristã. O último adeus, morte natural, vida eterna. Tradições antigas, como atestado por Irineu de Lyon, relatam que João morreu pacificamente em Éfeso por volta do ano 100 d.C., ultrapassando os 90 anos. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação e uma antiga inscrição dizia: aqui repousa João, aquele que falou do amor, único apóstolo não martirizado, único que escreveu evangelho, epístolas e profecia, único chamado o discípulo amado. Quando os outros apóstolos já haviam partido pela espada ou pela cruz, João permaneceu não por fraqueza, mas porque sua missão era registrar para a eternidade o Verbo que se fez carne e habita entre nós. Suas últimas palavras escritas ainda ressoam: Amém. Vem, Senhor Jesus. João não morreu, ele apenas adormeceu, aguardando a ressurreição na cidade que viu descer do céu, onde o Cordeiro será a sua luz para sempre.